Olá, bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço aqui, mais um espaço da Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Eu sou a Lilian Cardoso, fundadora da LC, a agência de comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Já estou no mercado do livro, em janeiro vou completar 11 anos com a minha agência e 13 anos no mercado do livro. O tempo voa. Eu já divulguei mais de 3 mil livros, trabalho para editoras, para autores, e sou, é claro, apaixonada pelo que eu faço. Quero agradecer a CBL por esse convite, por estar mediando aqui esse bate-papo, tá, gente? Essa mesa faz parte da Jornada Profissional, é um projeto promovido pelo Brazilian Publishers, programa de fomento às exportações de conteúdo editorial brasileiro, resultado de uma parceria entre Câmara Brasileira do Livro e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Gostaria de lembrá-los que essa mesa tem tradução para o inglês e que vocês podem enviar suas perguntas no bate-papo, aqui mesmo no chat da Bienal, tá? Vamos aqui para mais aqui alguns avisos, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Esse webinar e toda a programação do programa da primeira virtual do Livro de São Paulo é promovida por meio desta parceria. Hoje, o tema é influenciadores digitais e seu papel no mercado de livros. E temos aqui conosco para debater a minha amiga, blogueira do canal Mãe de Literatura, Cláudia Leonardi. Cláudia, bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente nessa mesa. A gente tem muitas perguntas para fazer para você. Eu vou fazer as minhas perguntas aqui, que eu já tenho, né? Já te falei que são várias. Dei meu lado jornalístico aqui para te encher de perguntas e poder contribuir com quem está assistindo hoje aqui essa mesa, tá, Cláudia? Já vou dar a palavra todinha para você. Vou apresentar também o nosso outro colega. Falando um pouquinho mais da Cláudia, tá? A Cláudia, para quem não conhece, eu já falei, né? Criadora do Mãe Literatura. Ela é mediadora, tá? De clubes literários, vários clubes de leitura. E ler, é claro, é sua grande paixão. A Cláudia, eu conheço ela já de muitas Bienal, a gente já trabalhou, já andou muitas edições da Bienal do Livro de São Paulo. É claro que esse ano a gente está longe, né, Cláudia? Não vai conseguir se dar um abraço, correr pelo evento, mas a gente vai conseguir matar um pouquinho a saudade por meio desse bate-papo. Aqui com a gente também nós temos o Paulo Macedo. Paulo, bem-vindo, profissional de marketing e comunicador, também autor de 8 livros, sendo 4 deles, gente, best-sellers, tá? Popular, esses livros dele que são best-sellers são populares na área empresarial e tem obras reconhecidas em vários países de línguas lusófonas, como Brasil, Portugal, Angola e Moçambique. Cláudia, eu vou deixar a primeira palavra com você, né? O Paulo eu sei que vai deixar primeiro as meninas. Cláudia, bem-vinda, tá? Eu estou muito contente que você está aqui com a gente para falar de temas tão importantes para o editor e para o autor, é claro, e também para o leitor, porque se não fossem os blogs de literatura, como é que seria esse fomento para a gente, né? De vocês formam os leitores para a gente. Cláudia, fala aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar bom dia e agradecer essa participação, esse convite tão especial. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, compartilhando essa mesa com a querida Lilian, minha amiga, minha primeira parceira do blog foi a Lilian, há muitos anos atrás, e é um prazer dividir aqui com o Paulo também, que tem um trabalho tão bonito. Então, o que eu queria dizer para vocês é que na verdade, eu quero compartilhar sempre, a minha meta é compartilhar o meu amor pela literatura. Isso vai pontuar toda a minha carreira e toda a minha vida, tá? Então, vou contar rapidamente para vocês, a Lilian já me apresentou, mas assim, a literatura sempre fez parte da minha vida. Eu tive o privilégio de ter pais leitores, e isso fez toda a diferença na minha formação. E justamente por isso eu faço questão de fazer isso também com os meus filhos, né? E hoje eu consigo fazer uma coisa que me deixa muito feliz e que me traz muita gratificação. Eu consegui aliar as minhas duas paixões, a psicologia e a literatura. Eu trabalho em clínicas de hemodiálise, em consultório, e eu aplico no meu trabalho a literatura. A gente tem hoje uma área chamada biblioterapia, que é a terapia, a literatura enquanto terapia, enquanto instrumento terapêutico, e eu utilizo isso muito no meu trabalho. Eu montei mini bibliotecas nas minhas clínicas e os meus pacientes leem bastante. Isso é muito interessante.
E Uma Literatura é um blog que surgiu há 10 anos, ele começou com conteúdo materno, conforme meus filhos foram crescendo, ele naturalmente, o foco dele voltou-se para um dos meus maiores prazeres, que é a leitura. E hoje o grande foco é o blog, ainda hoje, depois acho que nós vamos falar um pouquinho disso, dos resistentes que continuam no blog, né? Mas estamos também em todas as redes sociais, algumas até interessantes, que as pessoas não acessam muito, e a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. E o meu grande objetivo é mostrar para a mãe, para o pai, para a mulher, para o homem que trabalha fora, que tem sua vida, que tem 1000 atribuições, que você pode ter um tempinho para ler. Que se você tiver 10, 20 minutos e você pegar o seu livro e dar uma desligada da sua rotina, da sua correria, isso pode ser muito terapêutico, isso pode fazer muito bem. Então, esse é o nosso objetivo maior, é compartilhar o nosso amor pela literatura e mostrar que é possível, sim, através dos clubes de leitura, dos desafios literários, desse contato com os leitores, transformar as pessoas valorizando a literatura. Que bom, obrigado, Cláudia. Eu estou com várias perguntinhas aqui, mas agora eu vou passar para o Paulo e depois a gente já volta para o nosso embate do bem aqui. Lembrando a todos vocês que vocês podem mandar as suas perguntas aqui no nosso chat, tá? Paulo, é com você, Paulo. Olá, Lilian, tudo bom? É um prazer Tudo estar falando bem? com você, compartilhando essa mesa com a Cláudia também, que eu conheço recentemente, mas já passei dando uma olhadinha ali no trabalho dela e é realmente assim algo fenomenal. Você eu já conheço um pouco mais, né? Então é um prazer estar falando com vocês aqui. Enfim, para dar um panorama geral, né, eu também sou apaixonado pela literatura desde muito novo. Não tive a mesma sorte da Cláudia de ter pais leitores, né? Os meus pais têm pouco estudo, né? E nunca foram assim leitores assíduos. Mas de alguma forma eles, né, me incentivaram, mesmo não tendo esse estudo, né, me colocando na escola, etc. E por alguma razão que eu não sei explicar o que é, desde novo eu sempre fui muito curioso para ler, né? Então assim, nas bibliotecas das escolas eu estava sempre lá, né? Estudei escola pública até final, né, do ensino regular e estava sempre nas bibliotecas ali procurando alguma coisa. Comecei com as histórias em quadrinhos, depois parti para leituras um pouco mais aprofundadas. Enfim, hoje também tenho o prazer de trabalhar como escritor, né? Sou um autor de carreira. Como você falou no começo, tenho 8 livros, sendo que 2 desses livros são livros de ficção, né? Ou seja, são livros de literatura. Os outros de não ficção voltados para o mercado empresarial, né? Como você destacou. Então, assim, eu também tenho um apreço muito grande pela literatura e, assim como a Cláudia, eu também insiro parte disso no meu trabalho, né? Nos próprios livros, né, de negócios, eu sempre falo algo relacionado à literatura. Eu tenho algumas escolas de redação, né? Tenho alguns treinamentos, redação publicitária, copyright, né? Eu acho que você vai falar um pouquinho disso aí mais para frente. E sempre que eu posso, eu estou sempre dando dicas de leituras, né, para que os meus alunos desenvolvam a capacidade narrativa e a capacidade argumentativa através da alta literatura, né? Então, assim, eu quero aproveitar essa oportunidade que vocês estão me dando, que a Bienal me deu, que você, né, aí como mediadora da mesa, e a Cláudia, de compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo aí com base na literatura. Então, aproveitem que eu vou abrir o jogo aqui. Deixei no mute aqui, eu mesmo me mutei e não conseguia voltar, né? Eu falei, não, peraí, agora eu vou falar. A gente que fala muito, né, Cláudia, Paula, a gente às vezes a gente mesmo tem que dar um mute na gente, né? Mas eu adoro ouvir, e está sendo um prazer enorme estar aqui nessa mesa. Mais uma vez, agradeço aí o convite da CBL. É tantas perguntas, são 3 folhas aqui, que eu sei que o pessoal também vai mandar as delas, mas eu já quero aquecer de uma maneira muito bacana. Cláudia, antes de eu já puxar para o Paulo, para ele falar do copywriting, né? A gente sabe que tem pessoas aqui, não só brasileiras, a gente tem pessoas de fora aqui acompanhando essa mesa, editores, agentes literários que não estão no Brasil. A gente sabe que os americanos adoram esse termo, né, Paulo? Adoram essa arte dessa escrita. E a gente sabe que ela dá muita força na divulgação do livro. Então, a gente volta a falar de copywriting
O Paulo é um dos maiores aí copywriters do Brasil. Ele é bem humilde, mas ele é consultor, aprendo muito com ele, com os materiais, com os livros dele. Mas, Paulo, voltando para ti, eu vou começar com você, depois eu já puxo para a Cláudia, pode ser? Vou fazer o seguinte, ó. Como é que você vê, que você vai fazer um link para a Cláudia, como é que você vê o papel hoje de blogs, booktubers, né? O papel da própria Cláudia, que tem um blog. Como é que você vê isso hoje para a divulgação, para a fomentação da cultura e de livros no nosso país? Então, Lília, para mim, assim, eu até considero fácil responder isso, porque apesar de, assim, de começar a escrever, eu escrevo desde os meus 15 anos. E como eu venho de uma origem muito pobre, eu não tinha acesso à tecnologia até os meus 20 anos, né? Eu conto essa história, o pessoal acha até curioso, porque eu aprendi a usar o e-mail com 20 anos. Eu estava trabalhando já na área de vendas, na área comercial, que até então eu tinha até acesso à internet, mas assim, esporadicamente. Eu não tinha, eu não era o que a gente pode chamar de nativo digital, né? E antes disso, eu cheguei a procurar publicar os meus livros, procurando editoras, batendo lá na porta das editoras, né, da maneira raiz, né, vamos colocar assim. Mas o que acontece? A grande virada da minha carreira como autor e como comunicador foi dentro da internet. Então, depois que eu me tornei um nativo digital, né, que eu fiquei, como é que se fala? Familiarizado com as tecnologias, com a internet, foi quando eu comecei a procurar maneiras de divulgar o meu trabalho. Então, o meu primeiro trabalho ele foi feito através de autopublicação e eu não fiz nenhuma divulgação, vamos colocar assim, tradicional. Então, eu já comecei a utilizar na época blogs, redes sociais, né? Criei um site, que a gente chama no mercado digital de mini site para divulgar esse livro. Né? Então, assim, hoje, olhando para trás, 8 livros publicados depois, eu vejo que, assim, para mim não teve outro caminho a não ser divulgar na própria internet, né? Então, depois, principalmente depois que eu comecei que eu me tornei um especialista em marketing digital, eu percebi o quão poderoso é você utilizar os meios digitais para divulgar o seu próprio trabalho como escritor. Então, eu vejo a importância de todos esses canais, né, principalmente as redes sociais, que são assim o boom, né? A gente teve primeiro aí, vamos falar assim, de 8 anos para cá, o Facebook, e agora o Instagram, né? Tivemos aí o Snapchat, outras redes sociais. E eu vejo as redes sociais assim como grandes vitrines, né? Os blogs, apesar de hoje, né, pelo menos aqui no Brasil, estarem um pouco apagados, entre aspas, né, eu vejo uma importância muito grande, porque eu, por exemplo, gosto de todos os projetos literários que eu faço, ou projetos de comunicação, de usar o blog como um centro de conteúdo online. Porque, assim, às vezes a rede social da moda passa, entra uma outra, mas o seu conteúdo vai continuar indexado lá no Google, as pessoas vão poder achar, enfim. E é até uma forma de você criar uma âncora e derivar o seu conteúdo para outras frentes, né? Fazer o que a gente chama no marketing de cross, né? Dos cross-post, né? A gente coloca no blog e leva para todas as outras redes, só que tem que entender que cada rede tem um tipo de comunicação, né? Quando você vai se comunicar com o Twitter, por exemplo, é uma comunicação. Quando você vai para o Pinterest, a Cláudia vai falar disso, é um outro tipo de comunicação. O Instagram, eu acho que editor, o autor e até os canais de blog tem que entender isso, que cada rede tem as suas regras, tem a sua comunicação para a gente poder conversar com esse ambiente, né? Não adianta a gente querer mudar o formato da rede que não vai funcionar, não vai colar, né? Ô, Paulo, você chegou a fazer trabalho com YouTubers também? Quando você foi trabalhar com o seu livro? Não cheguei. Eu fiz um trabalho no YouTube, assim, no meu próprio canal. Não cheguei a fazer, assim, pontes com outros YouTubers, não. Entendeu? Tá, você usava o seu próprio canal, né? Tá, Exatamente. Cláudia, ontem a gente até fez uma conversa, a gente fez um bate-papo ontem, que podia ter sido gravado, era para a gente fazer um teste, nós ficamos 1 hora e pouco conversando. E a Cláudia falou da importância do Pinterest. Eu acho que você vai contribuir muito para as pessoas que estão aqui nessa mesa, sobre como o Pinterest, às vezes as pessoas ficam tão, só fica no Instagram, só fica no Facebook. E foi uma coisa que você me falou na Bienal do Rio, no ano passado, você falou, Lilian, como o Pinterest tem aumentado a audiência do meu blog.
Antes de abrir aqui, já tem perguntas, né? Falando como é que se faz para fazer parceria com blogs, com influenciadores, e antes do Paulo falar sobre copywriting, sobre essa técnica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu canal para a gente, tá, Cláudia? Já fala sobre isso, sobre o Pinterest, sobre essa força, sobre esses acessos, e também já vou deixar aqui uma outra pergunta para você, como é que as mães se veem representadas aí dentro do teu canal? Tá, então, eu vou começar pelo final, só complementando que ontem foi uma delícia a nossa conversa, eu adorei, já quero outras. Eu acho que essas trocas, eu falo que os livros só me dão coisas maravilhosas, como estar aqui nesse É momento com verdade. vocês. A gente podia E ter essas gravado, trocas, né? sim, mas faremos outras, né. E essas trocas são sensacionais, eu aprendo muito. Isso é interessantíssimo, porque é tudo material para depois a gente divulgar para os nossos leitores, eu acho que isso é muito bacana. Pegando o gancho aí no que eu então vou só responder primeiro das mães e depois a gente entra na questão blogs que o Paulo falou aí super bem do começo das redes sociais. O meu objetivo com as mães, em particular, até pelo nome do blog, né, mas o meu conteúdo não é só materno, mas assim, eu quero criar sempre um espaço para que essa mulher, muitas vezes tão sobrecarregada, ela tenha um espaço dela, né, para ela ler, nem que seja 10, 20 minutos, porque a gente tem uma preocupação muito grande de ler para a criança, e eu falo que ler para a criança é importante, mas o exemplo é muito mais importante. Então, se a criança está vendo a mãe dela lendo, se divertindo, se ocupando de forma prazerosa com a leitura, esse exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras, do que 1000 conversas nesse sentido. Então, esse é um dos meus grandes objetivos com a maternidade, com esse foco nas mães e nos pais, né? Não é só nas mães. Agora, voltando um pouquinho para a questão do blog, eu já falei várias vezes e vou repetir que eu acho uma pena que muitos, olha, da época que eu comecei, 10 anos atrás, eu acho que 90% das minhas amigas blogueiras deixaram o blog. E isso é muito triste. E eu vou explicar por quê. Como o Paulo falou muito bem, a gente tem que entender que em cada momento nós temos uma rede social que predomina, né? Então, hoje o Instagram é a grande vitrine, ponto. A gente não tem dúvida sobre isso, né? É no Instagram que você fica conhecida, é no Instagram que você tem visibilidade. O autor que tem um perfil no Instagram, ou às vezes até um perfil do seu próprio livro, a editora que propõe várias atividades para os seus leitores, ela vai ter um retorno ótimo, O né? Cláudio, eu vou fazer só um parênteses, tá? Uma pesquisa, você sabe que eu sou uma estudiosa do marketing, né? As pessoas, quando elas querem saber marca, quando elas querem conhecer a pessoa, a empresa, elas vão para o Instagram. Olha que interessante. Então, antes elas iam para o site, né? Elas vão para o Instagram. Então, o Instagram tem essa coisa de brand, de marca. Então, a pessoa vai lá para ver quem ela é. Então, e para a literatura, a gente sabe que, né, os instapoetas, os fenômenos dos blogs, as tags literárias que tem. Então, só para complementar aqui, desculpa aí, continua. Sim, não, imagine, fique à vontade, pode complementar o tanto que vocês quiserem, porque isso só enriquece a nossa fala. E eu concordo super com você, é isso mesmo, né? Mas eu acho que ele não pode ser só isso, né? Porque ele é muito importante, mas como o Paulo bem disse, o link, quando você faz uma pesquisa no Google, ele não vai aparecer. Quem vai aparecer são os blogs, são os sites, né? Então, eu acho que, assim, por exemplo, o que eu faço a partir do blog, eu vou pulverizando nas redes sociais. E nós não estamos aqui para falar que o Instagram ou as outras redes sociais não são boas, elas são ótimas, elas são tão ótimas que a gente não precisa falar muito delas, né? Que elas caminham super bem. Eu quero falar aqui com vocês, nesse espaço, de outras que podem ser ótimas e que as editoras, os leitores e os autores, às vezes, acabam ignorando, né? Ou não valorizando tanto. Então, por exemplo, o Pinterest, as pessoas têm uma ideia um pouco errada do Pinterest. Elas acham que o Pinterest ele é um banco de ideias apenas. Ele é um ótimo banco de ideias. Quando você vai reformar a sua varanda, quando você quer procurar coisa sobre jardinagem, quando você quer ver uma foto legal de um livro, o Pinterest ele é ótimo para isso.
mas o Pinterest para negócios, ele pode ser vinculado com o blog e ele dá um engajamento que a gente não tem noção, né. São números extremamente expressivos e que a maioria das pessoas que trabalham nessa área não conhece, então eu deixo essa dica aí. O pessoal que administra o Pinterest aqui no Brasil, eles são super solícitos, eles dão um apoio muito interessante. Então, mesmo para quem tem blogs literários, para as editoras, os autores, eu acho que é um nicho muito bom e pouco explorado, tá? Assim como, por exemplo, o Scoob, né, que eu gosto de falar bastante do Scoob. O Scoob é uma rede social junto com o Goodreads, que é uma como se fosse a sua biblioteca, mas o que eu gosto muito do Scoob é que ele é nacional, né, ele foi criado por um brasileiro. Então você pode colocar, o autor pode colocar o livro dele lá, a editora pode colocar, e aí cada leitor vai colocar o que está sentindo daquele livro, vai colocar sua resenha ali. A resenha na Amazon também tem um peso enorme hoje. Então, assim, são coisas muito importantes e que normalmente a gente não fala, a gente só foca em algumas redes sociais. E eu acho que essa pulverizar isso é importante. Agora, é lógico, tudo isso dá muito trabalho, né? Então, quando eu comecei falando, por que será que tantos blogs deixaram e migraram só para o Instagram? Um post no Instagram, às vezes, em 20 minutos você faz. Um post no blog você leva mais de 1 hora para fazer. Então, tem toda essa questão também de trabalho e que, lógico, você tem um retorno desse trabalho. Cláudia, eu tô louca para o Paulo falar de copy, eu sei que você também quer ouvir o Paulo falando de copy, que vai ajudar os blogs que estão aqui nessa mesa, vão ajudar também os editores, os autores, quem quer saber sobre essa técnica de marketing, que a gente sabe que para o escritor até e para o editor é uma coisa fácil, porque parte que já sabe escrever, que gosta de escrever, o editor, a autora que está aqui presente, não tem que ter vergonha, nem o próprio blog, de saber vender o seu peixe, né? A gente vai falar, por mais que é um livro. Estou falando de um livro super cult, por que não se comunicar e chegar a outras pessoas mudando a forma de conversar, né? Tem uma pergunta aqui que veio da Mara, ela fala o seguinte, ó, o que o influenciador precisa ter para que os autores, agências e editoras façam parcerias com ele? O que é uma parceria para vocês? Eu vou já deixar aqui minha opinião e vou levar para a Cláudia, porque isso faz parte até do nosso debate aqui. Na agência, a gente tem uma base de e-mail, temos 4.000 blogs cadastrados aqui na agência, na minha agência. E a Cláudia até falou, né? Eu não sabia que você foi a primeira parceria foi você, né? Não sabia porque a gente sempre trabalha, deixa aberto. Na agência, a nossa parceria funciona diferente do que as editoras, né? O nosso faz um cadastro, o blogueiro simplesmente, o influenciador faz um cadastro no nosso site e recebe todos os nossos conteúdos, nossos releases, as nossas pautas, convites para a leitura coletiva, que a gente vai falar um pouquinho mais para vocês, que funcionou muito esse ano de pandemia. E é aberto. Já as editoras, elas fazem convites, elas abrem para as parcerias, né? Trimestral, semestral, anual. A gente esse ano fez até com audiolivro, que foi uma surpresa para a agência também, né? Como é que faz grupos de leitura de audiolivro? A Cláudia também está com a gente nessa, foi fantástico. Assim, as editoras, cada editora tem uma maneira de avaliar essa parceria. Algumas avaliam por conta do conteúdo, para ver se tem a ver com o público-alvo, com o tema das suas obras. Por exemplo, se é uma editora de espiritualidade, é difícil ela chamar um blog que tenha conteúdo de ficção, né? Mas tem editoras que se baseiam pelo número de seguidores, de inscritos, da audiência, para fazer parte. E é aí que eu já jogo para a Cláudia, que eu sei que ela está louca para responder isso, né? Cláudia, fala para a gente, o que você acha que está faltando, o que tem de positivo, né? Porque a gente sabe que o nosso mercado é bem avançado em relação a isso, a gente tem que valorizar o mercado brasileiro de blogs, de influenciadores, a gente tem mandado muito livros aqui na agência, tá, Cláudia e Paulo, para famosos, né? Sabrina Sato, Gil Bank, os nossos famosos do Brasil, as nossas celebridades, até livro para a Anitta, nossa cantora, a gente já mandou, e divulga, eles recebem e divulgam. Então, por que não? Outros mercados mandam presentes, né? Manda roupa, manda sapato, por que a gente não pode mandar para os influenciadores aí que tem milhões de seguidores um livro de presente?
mas de maneira tradicional a gente sabe que os blogs, que os influenciadores, que os booktubers, que os canais de literatura no YouTube ajudam muito. Mas, Cláudia, eu queria a sua opinião. O que você vê de positivo nessa movimentação desse mercado? Pode falar desse ano também de pandemia. E o que você gostaria de deixar a mensagem para as editoras sobre essa avaliação de parcerias com blogs? Bom, então vamos lá. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? A minha experiência. Eu tenho parcerias com editoras grandes, eu tenho parcerias com editoras pequenas, entre aspas, porque, né, a questão do grande ou pequeno é muito relativo. Mas o pequeno é o E eu catálogo, né? O catálogo Sim, que é pequeno, né? exatamente. Não a editora, muito pelo contrário. Às vezes o trabalho é muito mais cuidadoso, muito mais íntimo, muito mais direto o contato, né? E tenho parcerias com autores. Eu particularmente, eu acho muito importante, eu acho que a gente precisa divulgar o autor nacional, a editora nacional, quem faz nada contra a literatura estrangeira, também leio bastante, mas eu acho que a gente tem um compromisso de deixar mais conhecidas, como o Paulo falou no começo, o autor que faz uma autopublicação. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que, assim, o que acontece? Existem muitos perfis de literatura, né? Instagrams literários, muitos. Então, assim, às vezes é difícil até para a editora, para o autor selecionar. Claro que todos merecem um espaço, só que eu acho que esse espaço precisa ser um espaço orgânico, né? Um espaço conquistado com credibilidade, com trabalho. Eu não consigo entender perfil literário que quase não lê. Eu acho que isso é uma incongruência, assim, você precisa ler se você quer trabalhar nessa área, né. Então eu acho que, assim, os números eles são importantes, mas eles não são 100% o que deve chamar mais a atenção, né. Então acho que, assim, um trabalho bem feito, uma resenha bem feita, tem gente que confunde, em vez de resenha coloca um resumo de um livro, né, ou coloca só a sinopse do livro. Então, assim, o que aquele livro te despertou, o que ele te trouxe de bom, por que você recomenda? Porque, assim, é uma delícia quando o leitor fala: "Cláudia, eu li esse livro porque você gostou, você me falou que era bom e eu gostei também", né. Ou, às vezes, ao contrário, fala: "Olha, você achou um livro difícil, pesado e eu gostei". Eu acho que esse contato é muito legal. Então, eu acho que, assim, as redes sociais hoje, elas democratizaram o acesso tanto do autor como das editoras a esses perfis literários. Só que eu acho que a coisa precisa ser um pouco mais orgânica, né, a gente vê aí umas formas de crescimento estratosféricos e isso às vezes é um motivo para a editora ficar um pouco atenta, mas enfim, eu acho que tem espaço para todo mundo e vai se destacar aquele que fizer um bom trabalho. Quanto a isso que você falou, Lilian, eu acho que é super válido mandar para as pessoas que têm uma influência grande, né, como os famosos, porque é como você falou, por que não mandar um livro? E eu sempre acho que livro é um ótimo presente. Agora no Natal eu já comecei a comprar os meus livros que eu compro e mando de presente para as pessoas que eu eu tenho gosto. até um workshop, você viu que eu fiz? O seu livro é um bom presente para Com incentivar os certeza. escritores. Eu fiz um episódio de 3 dias gratuitos para incentivar os escritores a venderem o seu livro no Natal e perder essa vergonha de fazer marketing, divulgar e tudo mais. Mas eu adorei tudo isso que você falou, né, Cláudia? Eu sou uma fã sua. E é legal você falar isso para o editor, para o autor que está aqui acompanhando, que não necessariamente um blog super famoso, com muita audiência, vai dar o retorno para ele, porque tem essa coisa do público qualificado. E a gente já teve vários livros divulgados pelo blog Mãe Literatura, que o editor me ligou e falou: caramba, esse blog da Cláudia tem uma força, porque eles notam o movimento, a venda. E eu acho que o mais bonito que eu até falei para você, vamos fazer um evento semana que vem com os blogs, né? A gente tem essa base de e-mail, quero fazer mais eventos com eles, dar dicas de marketing também para os blogs. É assim, o que vocês fazem de fomentar a cultura. Vocês fazem o que o Paulo vai falar, um aquecimento. Então, mais importante do que fazer aquela imagem, falar o preço do livro, né? Compre o meu livro, compre o meu livro. O papel do blog é fazer o hábito da leitura se tornar presente na vida das pessoas. Então, vocês criam curiosidades,
desejo, né, naquela mãe ali que às vezes estava afastada da literatura. Opa, que interessante esse livro aqui, espiritualidade, uma ficção, um entretenimento. Que legal esse livro para eu ler com meu filho. Você cria o desejo. Então, eu vejo que o trabalho dos blogs, o que eu diria assim, o coração disso, você falou, não tem como fazer um blog, fazer um canal literário se você não lê. Como é que você vai passar a ideia, o desejo, né? Igual você falou, Lívia, eu estou apaixonada por audiolivro, eu também. Como é que você vai passar essa experiência para as pessoas que te acompanham nas redes sociais, se você não tem de fato essa paixão? Mas isso que vocês fazem de formar o leitor, né? No nosso Brasil, a gente sabe, temos muitos leitores? Temos, mas temos muita margem para crescer muito mais. Isso, nosso país, ele é muito grande. Então, cada trabalho que vocês fazem, cada mãe, cada adolescente que você fala, traz um livro e ela vai comprar o livro, eu acho que o teu trabalho foi realizado com louvor, assim. E também tem esse negócio que você falou, né, Cláudia, sobre quem faz sorteio, né? Muito sorteio, esses blogueiros, influenciadores, quem está aqui com a gente, atenção para as coisas de sorteio, fazer muito sorteio. Porque senão os seus leitores vão ficar só viciados nessa coisa de sortear, e não vão ter o desejo de comprar, de consumir o livro, pelo simples fato de querer aquele produto mesmo, né? Então, eu achei muito legal quando você falou isso no bate-papo ontem, né? Faz todo sentido, né, Cláudia? Entrega mais conteúdo, mais valor, né? Sim, eu não sou contra o sorteio, acho que, por exemplo, você divulgar o seu livro fazendo um sorteio é super válido, né? Mas ele tem que ser um chamariz, um dos, né? Não pode ser o único, mas tem gente fazendo, assim, mega sorteios, né? E aí isso acaba trazendo uma coisa, às vezes, um pouco complicada. E eu acho que valorizar o escritor, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um respeito pela obra, porque assim, eu imagino o trabalho que dá escrever um livro, Toda a né, produção editar um editorial, né? livro, toda a produção. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa leitura com muito respeito, né? Eu comentei outras vezes e vou comentar de novo, toda a cadeia literária e de produção, né? Por exemplo, o trabalho do tradutor é um trabalho importantíssimo, quase ninguém fala. A Dos maioria das narradores, né? pessoas nem falam o nome da pessoa que fez a tradução de uma literatura estrangeira, o narrador de um audiobook, né, que é uma grande surpresa, né, que eu já falei, que eu tinha uma certa resistência e hoje eu caminho todos os dias ouvindo meus audiobooks, lavando a louça, ouvindo e achando uma delícia. Então isso é muito legal. E existem formas muito interessantes da gente trabalhar esse conteúdo, né? Então, as leituras coletivas, os clubes de leitura. Então, a gente tem uma infinidade de coisas muito interessantes que a pandemia trouxe. Eu não sei se a gente vai falar em outro momento, mas assim, Podemos. e que a gente acaba, às vezes, não utilizando de uma forma tão bacana. Eu acho que todo esse movimento não é um movimento transitório, ele veio para ficar, e eu acho que isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu tinha os clubes de leitura presenciais, eles estão pausados por causa da pandemia. Há 8 meses nós começamos um clube online. Eu nunca poderia fazer isso no presencial. Eu tenho leitoras de João Pessoa, de Belo Horizonte, eu aqui em São Paulo, a outra em Gramado, a outra no Canadá, e a gente se reúne e discute o livro. Então, isso acho que é incrível. Então, pessoal, tem um potencial imenso aí que pode ser explorado, pode e deve ser explorado. Acho que a gente pode deixar para. Vou passar para o Paulo falar para a gente um pouquinho dessa técnica de copywriting, mas vamos voltar, porque quando eu fiz um evento, uma aula no YouTube, e eu falei de leitura coletiva, eu ensinei como é que faz leitura coletiva, que é um serviço da agência, e a galera amou, adorou. Tem autores fazendo a leitura coletiva, então acho que autores, editoras e até os blogs que estão aqui, porque os blogs podem ser mediadores, né, Cláudia, dessas leituras coletivas. São grupos no WhatsApp. Aguenta aí que a gente vai falar para vocês. Na agência, a gente chegou a fazer esse ano, quase que a gente fez. Teve mês que a gente chegou a fazer 3 por mês. Aí chegou, a gente falou, não, a gente não dá, vamos fazer 1 ou 2 por mês, de tantas solicitações que a gente teve. E é fantástico esse trabalho, os nossos autorizam. Enfim, já vou falar, eu já fico empolgada, já quero falar, mas eu preciso passar para o Paulo. Paulo, todo mundo quer saber, Paulo, fala aí os segredos de uma boa copy, da gente fazer esse texto persuasivo e esse texto do bem, porque marketing não é uma coisa ruim.
fazer marketing é ruim quando a pessoa faz conteúdo ruim ou está oferecendo um produto que não é bom, e não é o caso de livros. Livro sempre é bom, né? Esse livro sempre é um bom presente. Então, ensina para a gente os segredos, porque isso vai ajudar os blogs, os editores, os autores, todo mundo que está aqui presente, porque cópia tudo, né, Paulo? Fala aí, cópia tudo. Vamos lá, eu vou começar citando a frase de um dos grandes mestres do copywriting, que foi o David Ogilvy. E ele dizia o seguinte: no mundo moderno dos negócios, é inútil ser um profissional criativo, né, inovador, assim, estou adaptando, né? A menos que você também saiba vender o que cria, né? Então, assim, hoje em dia, mais do que antes, né, na minha concepção, por conta dessa facilidade que a internet nos trouxe, eu acho que todo mundo que tem um bom trabalho precisa saber, pelo menos em algum nível, né, saber vender aquilo que ele criou, né? E tem um ditado que a gente se tornou até um clichê aqui, né, dentro do mercado digital, que é assim: não prive o mundo da sua mensagem, né? Então, assim, ficar esperando que as pessoas vão comprar o seu livro, eu acho que é um pouco perigoso e até, assim, um pouco conformista, vamos colocar assim, né? Eu acho que todo bom autor ele precisa ter a capacidade de se autopromover e de promover o seu próprio trabalho, né? Inclusive, já cito até um outro autor, Napoleão Hill, que é um dos meus mentores aí, mentais, né? Ele dizia que a autopromoção é um dos segredos do sucesso, né? Então, assim, o autor que sabe se promover, e não é se promover no mau sentido, como você falou, né? Até porque se você tem um bom produto, por que não, né? E eu até sou um pouco radical nesse aspecto, né? Eu acho que se você tem um bom produto, é o seu dever moral, né, passar isso para as pessoas, né? Mostrar: olha, eu tenho algo para entregar para o mundo, eu tenho uma mensagem, né? Então, isso joga por terra todo argumento contra a venda, contra marketing, né? Eu acho que os artistas, né, e falando de escritores, precisam aprender um pouco a se autopromover, né? E eu falo isso como um copywriter, né? Porque foi o copywriting que realmente trouxe, que me levou para um outro nível como autor, né? Então, hoje eu tenho, assim, algumas facetas. Eu trabalho como copywriter prestando serviço para outras pessoas, né? E também uso para minha carreira como autor, né? Então, assim, realmente foi uma virada de chave quando eu comecei a utilizar essas técnicas, né? E aí, já falando sobre técnicas, é o seguinte, cara, na verdade, o copywriting, ele não tem outra definição, né? Na verdade, existem várias definições, mas a definição na verdade, você escrever para vender, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei, eu sem saber, eu já comecei a utilizar as técnicas de copywriting fazendo uma união de vendas com escrita, né? Então, assim, aquele vendedor, e quando eu digo vendedor, não é aquele vendedor com papo chato, aquele cara que, pelo menos aqui no Brasil, né, o pessoal que está de fora aí, não sei como que eles veem isso, mas aqui no Brasil existe uma cultura de que o vendedor ele faz algo forçado, né? Quando na verdade não é. Quando ele tem um bom produto, ele sabe como fazer as pessoas se encantarem por aquele produto. E o copyright nada mais é do que você fazer isso através das técnicas de escrita. Então, tudo que você fizer, o seu blog, uma página de vendas, um vídeo, né, no YouTube, você pode utilizar essas técnicas para oferecer o teu produto, né? No caso do livro, né, especificamente, que é o tema aqui da nossa sala. E aí eu trago, né, à tona o velho método, né? Assim, eu falo velho no sentido de ser clássico, né? Que é o modelo AIDA, né? O que é o modelo AIDA? Atenção, interesse, desejo e ação, né? Essa é a base do que a gente faz no copywriting. Você chama a atenção da pessoa, você gera o interesse nela, você desperta o desejo e leva ela à ação. Se você descobrir as formas de fazer isso, e o copywriting te ensina isso, se torna até fácil. Eu digo fácil, mas não simples, né? Nem sempre é simples. Você precisa fazer um trabalho de campo, mas se você consegue fazer com que a pessoa passe por essas 4 etapas de atenção, interesse, desejo e ação, você consegue fazer com que ela se interesse muito mais pelo seu livro, né? Então, assim, o copyright ele te dá uma base muito grande, técnica e até mental, né? Eu acho que primeiro começa na mentalidade, né? De você aproveitar todos os canais e todos os recursos que nós temos hoje para fazer com que as pessoas conheçam o teu trabalho e tornem o teu trabalho mais acessível, né?
E aí eu até, né, chamo a atenção, eu estou atuando também no mercado literário, né, eu presto serviço para 2 editoras, e no Brasil eu não conheço, né, pode até ser que tenham outras editoras que trabalham o copywriting tão bem quanto poderiam. Né? Então, é Então isso a que eu gente queria tem um mercado gigante e ser explorado. poucos profissionais, né, uma demanda gigante para a utilização do copywriting. Né? É isso que eu já ia te perguntar, ó, porque está aqui, ó. Você acha que as editoras já entenderam como trabalhar o marketing de influência em suas estratégias de divulgação com os outros setores? A gente já sabe a resposta, porque a gente está na ponta aqui no marketing. Eu comentei com vocês, né, que as editoras, uma semana antes de lançar o livro, 2 semanas, me procuram. E aí você fala assim, cadê o aquecimento? No marketing, que a gente trabalha 3, 4 meses antes, os americanos fazem isso muito bem, 1 ano antes. Então, cadê esse aquecimento? Chega para a gente com o livro pronto. E não dá para a gente trabalhar com o livro, ó, tá aqui. Tem que ter um aquecimento, tem que criar desejo. É isso que a gente aprende no marketing. Você acabou de falar, mas eu quero ouvir de você. O que você... Você falou de editoras, tem sim uma que eu trabalho, né? Que é a Luz da Serra que faz. A Raquel teve na nossa mesa na segunda-feira e falou dos investimentos que a editora faz. Aliás, o curso que eu fiz há 3 anos, o meu primeiro curso, né, depois do teu, de copywriting, foi por meio da editora Luz da Serra. A gente mudou o jeito de escrever os releases aqui dentro da agência, a gente mudou o jeito de escrever as pautas, a gente mudou o jeito de escrever as nossas legendas, a gente mudou o jeito de escrever as legendas dos nossos clientes nas redes sociais, e é por isso que eu quero fazer um evento também com os blogs, para incentivar que os blogs também usem isso a favor deles, para, claro, chegar até o público-alvo deles, que são os leitores. Mas fala aí, Paulo, que eu já me empolgo, mas eu preciso que você fale. O que Então, você acha que precisa para as editoras aí? E Então, autores também. não conheci o trabalho dessa editora, como eu falei, né? Pode ser que eu desconheça algumas editoras que trabalham isso. Mas, assim, dentro do meu círculo de conhecimento, são poucas as editoras. Poucas, né? são assim, poucas. Até aquelas que já descobriram ainda precisam explorar mais. Resistência, né? A gente fez exatamente. copy para algumas editoras, eles falaram, tá, mas precisa trabalhar dor, precisa trabalhar prova? Como assim, né? Prova social, colocar depoimentos que os seus leitores gostam dos seus livros, né? Enfim, mas fala, Paulo, conta o que você acha, o que tem que acontecer para o mercado do livro entender que o marketing digital, que o influenciador, que o blog, que o booktuber é uma prova social, é um meio de ponto de contato, vamos dizer assim, de comunicação mesmo, de levar o livro adiante. Então, como eu estava falando, né, assim, as editoras podem explorar muito isso ainda, né? A gente tem feito alguns testes aqui com essas editoras que a gente tem trabalhado e a gente tem utilizado todas essas técnicas que você falou. Né? Você falou de aquecimento, né? No copyright a gente chama de antecipação, né? Ou aqui no Brasil as pessoas falam também de gatilho da antecipação, né? E aí eu vou dar um exemplo como autor. O meu último livro, eu comecei a fazer uma antecipação 4 meses antes dele ser publicado. Né? Então, na verdade, 4 meses antes de fazer a pré-venda. Né? Então, eu vim trabalhando a minha audiência falando desse livro antes mesmo dele estar pronto para ser vendido. Né? E aí foram 6 meses no total. 4 meses de antecipação e mais 2 meses de pré-venda. Né? E quando o livro foi lançado, né, ele já tinha vendido razoavelmente bem. Né? Então, a gente fez aí esse trabalho de antecipação através do copywriting, que foi bastante agregador nesse sentido. Então, essa é uma das coisas também que as editoras podem fazer. Né? Para venda, algumas editoras já fazem, mas esse trabalho de antecipação, do lançamento, daquele conteúdo de pré-lançamento que a gente conhece, né? Isso é muito importante. E também fazer essas pontes de contato, marketing de influência, como você falou. Porque é o seguinte, uma vez que você ganha a atenção do seu leitor e que você gera algum envolvimento emocional com ele, vem a parte lógica. E o que é a parte lógica? É a prova, como você falou. Né? Então, qualquer prova que você tenha de leitores satisfeitos com o seu produto, de influencers, né, que divulgaram o seu livro, tudo isso serve como prova. De repente, a citação do seu livro numa matéria jornalística. Uma vez que você coloca isso dentro ali dos canais, né, das suas páginas, isso faz com que o cliente, o leitor, né, fique muito mais confortável de obter aquele livro, né? E até mesmo no sentido assim de antecipar, porque hoje quem é leitor voraz, né, a Cláudia deve lidar muito com isso aí, você também, Lília, às vezes tem aquela história da
da fila de livros, né? Olha, tem uma fila de livros para comprar, para ler, né? Eu acho que eu não vou comprar nenhum livro ainda, né? Só que, às vezes, o momento de você fazer uma oferta, uma condição, é naquela hora. Então, mesmo que a pessoa... Né? Isso é até uma objeção que a gente já É isso matou, que eu né? ia falar. Olha, Eu ia falar quebrar objeções, você falou, tirou da minha boca. exatamente. Olha, não vou... Esse livro está bastante interessante, mas eu não vou comprar ele agora porque eu tenho uma fila de livros. Olha, por que não acrescentar mais um? Ou por que não antecipar, né? Ali, colocar ele principalmente na fila? Porque, olha, está acontecendo agora. As pessoas estão lendo e estão falando sobre isso. Então, é importante. O copyright, ele ajuda a entender tudo isso. Porque, assim, é o que eu falo para os meus alunos, né? As técnicas de escrita, elas são a ponta do iceberg. O que é a parte submersa do iceberg? É você compreender a psicologia humana, né? Então, todos aqueles princípios de persuasão que, às vezes, quando a gente entra nos manuais de copywriting, a gente aprende a utilizar, tá? E de uma maneira, assim, bastante honesta. Você não precisa manipular ninguém, né? As pessoas já compram por antecipação, as pessoas já compram por conta do princípio da escassez, né? Que é aquela história, se eu vejo que uma coisa vai ser perdida, eu tendo a obtê-la mais rápido, né? Urgência, a autoridade, né? Todos esses princípios, né? De que que fazem o nosso cérebro funcionar e nos ajudam a tomar decisões de compra, podem ser utilizados de maneira estratégica e de maneira, como é que se fala? De maneira estratégica mesmo, né? De você pensar de como utilizar essas técnicas, né? Esses princípios para fazer com que a pessoa adquira o seu livro, né? É mais ou menos Paulo, isso. eu imagino que o pessoal deve estar fervilhando de ideias, porque o Paulo, um professor, dá aula também no meu curso, eu adoro conversar com ele, a gente aprende muito. Quando você estava falando como o tema da mesa é influenciadores, você pegar a resenha lá que a Cláudia fez, ou um vídeo que o Booktuber fez no YouTube, você pode anunciar isso, potencializar. As editoras perdem um ativo, um autor muito importante, que é pegar o trabalho do blog, do youtuber e potencializar aquilo, enviar numa newsletter para os livreiros. Então, não é, eles acham que, às vezes, alguns editores, tá? Alguns, tá? A gente não pode ser generalista aqui, mas alguns editores e autores pega o conteúdo do blog ou do influenciador e não utiliza, não replica. Quando a gente tem algum famoso que fala de um livro do nosso cliente, a gente espalha para tudo onde todas as bases, tudo que a gente tem de e-mail. Então, fazer anúncio, potencializar o trabalho do booktuber, do youtuber. Paula, eu vou pedir para a minha equipe, eu não sei se eles estão ligados aqui, para deixar o teu Instagram, deixar também o da Cláudia, mas se você quiser já falar aqui, o pessoal deve estar enlouquecido para te encontrar também. Paulo, onde é que a gente te acha? Eu vou para a Cláudia para a gente também. Passou muito rápido, a gente tem mais 10 minutinhos. Eu vou encerrar com a Cláudia falando de leitura coletiva, mas deixa aqui os teus contatos, Paulo. Beleza. O meu site, paulomacedo.com, lembrando que Macedo com 2 Cs, né? paulomacedo.com. Lá tem bastante coisa sobre copywriting, tem bastante coisa sobre livro também, né? O meu centro de conteúdo online é o meu blog, né? Então, a gente está junto, Cláudia, nessa. A gente adora blog, eu sou um entusiasta de blogs. Meu Instagram é @paulo.macedo, né? paulo.macedo. E foi por aí que a gente se conheceu, né? Foi lá onde a gente se conheceu. Falando, né? De quem? De Napoleão Hill. Napoleão Hill, citei ele aqui, né? Inclusive, um trabalho que a gente tem feito é para trabalhar os livros dele, né? Pela Citadel, né, Massa? Esses são os meus canais principais hoje. Eu estou em outras redes, YouTube, Facebook, mas esses são hoje os principais. Tem um canal no Telegram, né, que você pode acessar lá através do meu Instagram, onde eu dou dicas quase diárias sobre copyright. Então, eu acho que esses 3 canais aí já podem estreitar a nossa relação. Que massa, que massa. Obrigada, viu, Paulo? Muito obrigada mesmo. Mas fique com a gente que você vai adorar. Eu sei que você tem um livro de ficção aí que a gente vai divulgar, né? Que eu estou esperando chegar ele impresso. Vamos fazer a leitura coletiva com o teu livro. Escuta essa. Cláudia, eu vou resumir um pouquinho para eles como é que é a leitura coletiva e eu vou deixar a palavra com você, tá? Coitada da tradutora, né? Porque eu falo rápido, eu tô pensando, meu Deus do céu. Me perdoe, eu sou muito acelerada, gente. Meu apelido no mercado do livro é Nossa Lília Formiguinha, assim, né? A Cláudia conhece, eu corro a Bienal, não vejo a hora da gente estar junto aí em 2022 em São Paulo. Mas, Cláudia, leitura coletiva, vou explicar para eles. A leitura coletiva, né, tradicionalmente a gente conhecia como aquele sarau, né, o famoso sarau de literatura, onde a gente ia na livraria, se encontrava e debatia sobre o livro. Na leitura coletiva, o que acontece? Na digital, vamos dizer assim, que a gente começou a criar.
Convidamos 20, 30 blogs, dependendo do número que a editora ou autor disponibiliza de livros. Abrimos uma seleção nas redes sociais. Convidamos alguns blogs, ó, tá passando a ambulância aqui pertinho. Convidamos alguns blogs influenciadores para ajudar a divulgar, vai iniciar dia tal a leitura. Fazemos um documento, a gente coloca as regras dessa leitura e fazemos uma seleção. Por que a seleção? Porque a gente busca blogs e influenciadores que tenham a ver com o tema do livro. Criamos um grupo no WhatsApp e ficamos em leitura coletiva por um mês, praticamente, dependendo da quantidade de páginas, das páginas, né? Quantos livros, às vezes, tem 300 páginas, a gente fica mais tempo, o que tem 100, 200 páginas, menos tempo. E aí, toda semana, a gente fala de um determinado trecho do livro. Então, a primeira vez, a gente vai falar até a página 100. E é muito louco, porque tem gente que lê acelerado e já quer comentar, a gente fala, não, sem spoiler, vamos comentar a semana que vem. E a coisa mais fofa da leitura coletiva, na minha opinião, que eu sou apaixonada, é quando o autor entra no grupo, né? Tem um dia do autor entrar, para ele falar com os blogueiros sobre o livro. É o auge da leitura coletiva. Eles falam, debate, o autor tem um contato direto, uma leitura crítica direta ali sobre os personagens e tudo mais, isso cria uma vida. E esses blogs, é claro, no final, resenham o livro. Então, você tem aí 30, 20, 40 divulgações aí do seu livro de uma maneira espontânea, porque esses blogs, a maioria deles participam como a Cláudia porque gostam, pelo objetivo, pela missão do canal, que é fomentar a cultura. Cláudia, falei demais, fala contigo aí, mas é isso, né, Cláudia? Complementa e fala das tuas leituras aí, como é que foram em meio a esse ano que a gente teve que ir para o digital. E eu espero que, por mais que as coisas, a gente deseja que volte ao normal, que não pare, né? A gente falou, o digital não pode parar porque une as pessoas, não só dos 4 cantos do nosso país, mas também das pessoas que estão, os brasileiros e outras pessoas que estão fora do nosso país. Sim. Eu só queria complementar uma coisa que o Paulo falou, que eu acho que é muito legal. Todas essas técnicas, hoje tem muita editora que usa uma prova antecipada. Ela manda para os blogueiros uma prova antes do lançamento, e isso tem um resultado fantástico. Então, fica aí esse reforço do que o Paulo falou, que eu acho que é muito legal. Eu sou muito entusiasmada com as leituras coletivas e com os clubes de leitura, né? Já participei de vários com a Lilian e faço questão. A pilha é sempre enorme, voltando um pouquinho no Paulo, a gente tem sempre uma pilha, lemos vários de uma vez, mas sempre tem um que fura a fila. Então, por exemplo, se a Lilian vai fazer uma leitura coletiva de um livro que eu quero muito, ele com certeza vai furar a fila pelo interesse que a gente tem. Qual que é a diferença? O que é muito legal nas leituras coletivas, que é muito parecido com o clube da leitura. O clube da leitura, a única diferença, no meu entender, é que é um público um pouco menor, são grupos menores, tá? E eles são feitos hoje no ambiente virtual, digital, que eu acho que isso não vai se perder, então, como eu já tinha adiantado, não acho que é transitório, acho que é um espaço que veio, que vai agregar e que ele vai ficar ali junto com o presencial. Acho que tem espaço para todos. Quais são as grandes diferenciais, tanto da leitura coletiva quanto do clube da leitura? Primeiro, você ter com quem discutir aquele livro. Quantas vezes você lê um livro e a leitura às vezes é muito solitária e você fala, ai, que livro bom, eu queria muito discutir sobre esse personagem ou sobre esse enredo e não tenho com quem. Então, a leitura coletiva e o clube da leitura se encaixam justamente nisso, né? Outra coisa, às vezes te tira de uma zona de conforto. Às vezes você vai ler um livro, por exemplo, de suspense, que normalmente você não leria, ou um livro de crônicas, ou uma biografia. Então, também acho que isso é muito interessante. E o que a Lilian já adiantou, que eu acho que é fundamental, fantástico, extremamente rico, o contato com o autor. Para os leitores é sensacional esse contato mais próximo, para o autor ter um feedback de como o leitor, né, sentiu a sua trama, a sua história, eu acho que é muito legal. Então, eu acho que assim, só tem coisas boas, né, gente? Só e tem eu acho coisas que boas na leitura só tem coletiva coisas e não boas, né? pode parar, né? Não pode Com parar. certeza. Cláudia, Paulo, eu não sei, mas assim, voou, né?
Eu estou olhando aqui para o relógio e voou. Espero que as pessoas tenham gostado desse bate-papo. Cláudia, vou deixar para você finalizar, deixar também teus contatos para quem quiser te encontrar e conhecer mais o seu trabalho. Muito bom. A gente gosta de falar, né? Acho que esse que é o Nossa. problema. Então, assim, eu tô no Mãe Literatura, mãeliteratura.com, e todas as redes sociais como Mãe Literatura, tá? Sou super acessível, pode me deixar recado, que eu adoro esse contato, adoro responder, conversar, eu acho que isso é muito legal. Queria dizer que foi um prazer enorme estar aqui, agradecer mais uma vez essa experiência incrível e falar que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Lilian, Paulo, por essa mesa bienal, por essa mesa tão maravilhosa, e dizer que isso só reforça o amor, né, que o livro traz para a gente. Cláudia, eu agradeço demais o seu trabalho, né? O Pinterest da Cláudia, que ela falou ali, né, gente? 2 milhões de visualizações em média, né, por mês. É muita visualização do seu conteúdo. Parabéns pelo seu trabalho, sou uma grande admiradora sua. E, Paulo, obrigado também, né, Paulo? Fantástico, a gente aprende muito com você. Você é um escritor que vende, né, tanto com seus livros relacionados aí a essa técnica que você ensina a gente de copywriting, mas também aos seus livros de ficção. Quer deixar teus finalmente também, Paulo? Quero só agradecer, foi um prazer estar com vocês aqui. Realmente, assim, o tempo voou, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar. A gente vai ter que deixar de fora, né? Mas aí a gente pode continuar a conversa nas redes sociais também. Você pode me chamar lá no Instagram. Também gosto desse contato, Cláudia. Cláudia, vamos trocar figurinha, hein? A gente tem muito em comum. E Lilian, muito obrigado aí também Obrigada a você. pela sua parceria, pela sua amizade. E é isso. Um grande abraço e continue se apoiando na literatura. Obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo da Bienal, a jornada profissional foi incrível. Mais uma vez, obrigada, pessoal do Brazilian Publisher. E é isso, gente. A gente volta aí. Fiquem ligados na programação da Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Gente, até domingo. Paulo, Cláudia, tem muita mesa para acontecer ainda. Essa programação está incrível. Avisem os amigos de vocês. Vamos participar. Eu vou ficar final de semana todo ligado na programação da Bienal. Bônus e ônus, né? A gente não está junto, mas a gente tem a possibilidade aí de participar de várias mesas da nossa casa. Então, vai ser fantástico, né? A gente fala, a Bienal proporcionou isso para a gente, agradecer, parabenizar mais uma vez a Bienal do Livro de São Paulo, a Câmara Brasileira do Livro, por estar fazendo esse evento e estar proporcionando isso, né? Fomentar a cultura no Brasil, fomentar os livros no meio de um ano tão difícil. Então, quero agradecer, gente, foi lindo. Eu estou, assim, feliz com todas as mesas. Amanhã estou em mais uma mesa, tá? Amanhã tem bate-papo às 2 horas da tarde aqui no Papo de Mercado. Eu vou estar com o Cleiton da Toca Livros, vai falar sobre qualidade editorial, com o Francisco, grande capista, designer, ele trabalha para várias editoras, vai falar para a gente de qualidade editorial. E também o Torrigo, que já trabalhou em grandes editoras, um editor, que a pauta vai ser sobre qualidade que vende. Você vai gostar, viu, Paulo? Livros que não ficam na prateleira, vai esquentar amanhã. Gente, mais uma vez, muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado e uma ótima sexta para vocês e fiquem na Bienal, viu?